pessoal, tudo bem? Estamos aqui finalmente para gravar mais um vídeo. Caso você não me conheça, meu nome é Flaubert. Eu sei que os vídeos sempre são um pouquinho toscos, que eles ficam assim mal enquadrados, fica meio torto, o áudio não fica muito legal, mas o meu objetivo principal é o de, entre aspas, registrar as minhas leituras e deixar breves comentários para os colegas também, se quiserem comentar, criticar, etc. E pois bem, esse sim foi, entre aspas, a minha última leitura, porque eu não sou religioso, não sou cristão, mas eu me interesso muito por temas relacionados à mitologia, teologia, história e religião antiga. E esse, em especial, é um tema que sempre me atrai e eu estou sempre lendo sobre, que são, entre aspas, vou chamar de histórias constrangedoras do Antigo Testamento. Porque, de fato, a Bíblia ou pelo menos o que nós chamamos de Bíblia, é uma coletânea de versos, eu acho que são mais de 73, 76 livros, que trazem textos dos mais diversificados possíveis. Há narrativas mitológicas, textos históricos, compilados de leis, poemas, textos de caráter filosóficos ou sapienciais e até poemas eróticos. E no caso dessa obra em especial, que, se não me engano, o nome é esse mesmo, Histórias Constrangedoras do Antigo Testamento. Bem, primeiro eu vou falar especificamente sobre o livro em si, né? Quer dizer, o acabamento gráfico. Eu achei bacana porque ele tem essa cor amarronzada, tem esses detalhes em dourado, que, por exemplo, na coleção dos livros do Senhor dos Anéis, ou dos livros de Tolkien, que são publicados aqui no Brasil pela HarperCollins Brasil, há um elemento às vezes dourado, prateado nas capas, mas quando você vai, à medida que você lê, que você toca, ele vai se desgastando e saindo. Parece até uns fragmentos assim de ouro, né? Digamos assim. E desse não, é uma cor mesmo, esse dourado. Seria interessante que ele brilhasse quando você virasse assim o livro, mas talvez fosse um acabamento que ficasse mais caro. Enfim, né? Aí tem capa dura, o papel é branco mesmo, como se diz, de alta gramatura, que é o que me agrada, porque eu fico com medo, entre aspas, daqueles papéis mais fininhos por causa da umidade do ar, do mofo, etc. E eu acho que esse tipo de matéria que foi usada para esse livro não vai correr esse perigo. Agora, assim, o que me incomodou no caso desse livro, eu vou falar logo de imediato, se não me engano, ele é da editora Scripta. Eu tenho poucos livros dessa editora, não poucos gibis, mas nesse especial o que me desagradou foi o formato de fato da obra. Porque, assim, ele não é muito pequeno, mas para o tipo de material que ele contém, ele é pequeno sim. Os balões de fala ficam muito pequenos, as letras são microscópicas. E como tem tipos de fontes diferentes, às vezes dentro da mesma história, ou entre aspas, numa mesma página, né? Até com quadrinhos um perto do outro, as letras ficam microscópicas, do tamanho realmente de bula de remédio em alguns momentos. É muito difícil de ler. Nem só pelo tamanho da letra, mas pelos diversos tipos de fontes que aparecem no gibi. Fica uma coisa assim, em alguns momentos, quase impossível de ler, porque fica muito pequenininho. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Claro que pelo vídeo não vai dar para perceber direito, mas enfim, as letras ficam muito pequenas dentro do quadrinho. Tem algumas histórias que são ricas assim, em detalhes. E o tamanho do quadrinho, assim, é um desmérito para o tipo de história que é compilada aqui, porque por esses dois motivos. Porque as letras ficam muito pequenas dentro do quadrinho, e quando você combina isso, as diferentes tipos de fontes, em alguns momentos fica quase indecifrável o texto. Pelo menos eu fico com muita dificuldade de ler, e nem é pelo problema de visão, é porque é muito pequeno mesmo. É repetindo, que combina com o tipo de fonte, que às vezes é uma coisa mais artística, mais rebuscada, fica difícil de você entender o que está ali escrito. E depois pela arte, porque como o gibi não tem um formato grande, e tem alguns artistas que são excessivamente detalhistas aqui na sua obra, tem muitas rachuras, aí fica difícil de você observar e contemplar o que de fato está sendo registrado ali no quadrinho. Aí essas duas coisas me incomodaram muito. O tamanho da fonte das letras nos quadrinhos, né, do texto ficou muito reduzido. E depois, o formato do livro
não dá um destaque para a qualidade do trabalho gráfico, né, dos diferentes artistas que são encontrados aqui. Enfim, mas deve ser talvez por questões contratuais, porque assim, já foi um livro caro. Talvez se ele tivesse um formato maior, ele ficaria ainda mais caro e inviabilizaria talvez a compra, o público não teria interesse em comprar e partiria para outras obras. Assim, eu não posso criticar, porque eu não estou lá na editora escrita, não sei porque que eles tomaram essas decisões editoriais. Eu sei que é muito desconfortável de ler. Aí depois, antes de encerrar o vídeo, falar brevemente sobre o que se trata, do que se trata. O nome do livro, repetindo, é Histórias Extraordinárias do Antigo Testamento. E, na verdade, era uma coletânea de pequenas histórias. Algumas delas têm, por exemplo, só 2 páginas, de, entre aspas, relatos ou passagens inusitadas do Antigo Testamento. Não só do Gênesis, mas de outros livros também, né? Como Jó, Juízes e outros. Né? E, repetindo, é uma coletânea de pequenas histórias realizadas por artistas ingleses, né, britânicos, dos anos 80. Né? E você conta aqui com autores como Alan Moore, Neil Gaiman, Dave Gibbons, Dave Michael, Brian Boland e vários outros. E cada um deles traz um tipo de narrativa diferente, um tipo de arte gráfica também diferente, que dá um toque especial. E pelo menos eu gosto muito dessas obras que trazem coletâneas de vários artistas sobre temas similares. Então aqui vocês encontram, por exemplo, recontado, né? A história da criação da mulher e do homem no Jardim do Éden, da expulsão do homem da humanidade do paraíso, né? Do pecado original. Tem, por exemplo, a história de Sansão, a história de Abraão, do seu sobrinho Ló e da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Tem essas histórias mais famosas e tem algumas que são menos famosas. E todas elas, ou tem uma história, por exemplo, relacionada a Balaão, que, entre aspas, tem um momento em que Deus envia lobos não, são ursos, para destroçar e devorar crianças que estavam rindo do profeta, assim, de pais que entregam as filhas à prostituição. Tem histórias assim que são bem fofas, bem delicadas, que estão contidas na Bíblia, e que geralmente a gente não ouve um pastor ou um padre fazendo sermões sobre elas ali no púlpito, na igreja, enfim, né? No templo, mas que elas também estão na Bíblia. Até tem vários momentos que eles perguntam assim, e qual é a moral da história? Né? Só para, enfim, né? Aí, todo livro tem um tom satírico. Ele começa, entre aspas, com um tipo de poema relacionado aos animais do Jardim do Éden. Aí tem um desenho assim que é bem curioso, né? Com rimas relacionadas aos animais. Né? Aí tem uma longa introdução de um prefácio do Gaz Andraus comentando um pouco sobre os autores, sobre do que trata a obra, etc. As histórias, particularmente, elas têm títulos, ele só conta assim, às vezes, o nome do roteirista, do artista, etc. E cada uma delas conta com um tipo de arte diferente. Pelo menos eu me diverti muito com a história. A primeira é sobre Adão e Eva, o segundo é sobre Abraão, Ló e traça a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Ele enfatiza alguns detalhes que já estão presentes na Bíblia. Tem alguns capítulos do Levíticos, de Levíticos, que é adaptado aqui, mostrando um pouco, entre aspas, de como, na verdade, ele enfatiza, entre aspas, pecados ou crimes diante de Deus relacionados com perversões ou práticas sexuais diversas. E o povo de Israel, pelo menos aqui no final da história, acaba se auto-aniquilando devido, entre aspas, a tentativa de purgar a terra dos pecados. É bem engraçado, né? Para não dizer sanguinolento. Tem histórias, repetindo, que são bem diversas, são divertidas, bem humoradas, tem assim uma ironia bem assim crua. Assim, é uma leitura que eu recomendo de forma exacerbada. Tem a história de Sansão, aí mostra como foi a gravidez da esposa ou da mãe de Sansão.
a sua força, a sua luta contra os filisteus e outros povos vizinhos ali a Israel. Tem umas histórias que são bem curiosas. Se você perguntar se é uma leitura recomendada para menores, não. Porque assim, devido a esse elemento mais sarcástico, carregado assim de muita crueldade, acho que eu não recomendaria para crianças. Também se você for uma pessoa assim, mais sensível, um daqueles religiosos mais fervorosos, que ficam incomodados quando alguém não fala mal, mas quando alguém destaca alguns elementos das passagens bíblicas. Então assim, não leia. Mas se você não vê problemas quanto a isso, né? Em ver, entre aspas, esses homens do Senhor matando, estuprando e saqueando, pode ler despreocupadamente, né? Eu acho que é bem. E repetindo, a arte é um desbunde, né? Tem, como eu disse, ele conta com um trabalho de artistas muito diferentes. Por exemplo, tem a história de Jó, que tem um estilo que lembra muito, entre aspas, os nossos cordéis, é muito bacana. Tem esse diálogo de Deus com Satanás, com o acusador. E ele, enfim, para mim, eles fazem uma excelente adaptação desses textos bíblicos, apesar de eles terem pouco espaço para criar essas adaptações. Enfim, né? E tem uma história aqui, como é que é o nome desse profeta? É Balaão? Me esqueci agora. Que até a última história é uma única página, e é dessa única página que eles tiraram a ilustração para a capa. Se não me engano, a ilustração original da capa era essa daqui, que está no fundo, que eles colocaram como extra e trocaram a capa. Pronto, enfim, eu acho que é uma leitura que eu recomendo, né, histórias constrangedoras do Antigo Testamento. Agora, fazendo essas duas ressalvas, né? Se você for menor de idade, eu acho que eu não recomendaria muito, assim, né? Ou pelo menos se for um pré-adolescente, tiver 11, 12 anos, eu acho que eu não recomendaria. E tem alguns elementos que são bem fortes, né? Relacionados à violência, né? Violência sexual, etc, né? Fala sobre guerras. E se você for um daqueles religiosos muito fanáticos, que não toleram quando as pessoas simplesmente enfatizam determinadas passagens bíblicas, porque é uma coisa que eu acho curioso. Porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas condenando, às vezes, os gays, os homoafetivos, porque seriam supostamente práticas condenadas por Deus. Mas o curioso é que, às vezes, nos mesmos capítulos que Deus condena como um pecado é o homem que se deita com outro homem, eles condenam também o homem que, por exemplo, faz a barba. Então, se você é como eu, que faz a barba, saiba que você está condenado por Deus ao inferno. Quer dizer, são elementos exatamente ridículos, a não ser que você pegue aquelas histórias como o Alan Moore, Neil Gaiman, David Gibbons, Brian Boland fez aqui, ou você trata aquilo como uma sátira, como uma alegoria, como elementos puramente históricos ou alegóricos, ou você vai condenar ao inferno pessoas que fazem a barba, mulheres que cortam o cabelo, etc. Né? Eram sociedades tribais, muito mais violentas do que a nossa, não se engane, porque às vezes a gente fica com essa impressão, né? Não, que no mundo contemporâneo a violência cresceu muito. Não, é justamente o contrário. Nas sociedades contemporâneas, o grau de violência e agressão, né, nas práticas sociais, ela se reduziu, ela reduz-se, não o contrário. E você constata isso ou lendo histórias constrangedoras da Bíblia, ou lendo a Bíblia propriamente dito, ou textos clássicos também, como a Ilíada, né, por exemplo, ou como é que era o nome do texto hindu que eu gosto? Ramayana, né, que são textos altamente violentos, enfim, né? E por enquanto é só, porque o texto já ficou anormalmente longo, era sempre para ficar com menos de 10 minutos, mas eu sempre falo muito. Então, pessoal, espero que vocês tenham um bom dia. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura, que agora eu vou voltar para os quadrinhos nacionais, que eu tenho aqui que eu comprei recentemente 2 livros lá do Flávio Colim, não li ainda, né? Que é o meu desenhista preferido, pelo menos aqui do Brasil. Então, por enquanto é só, né? E shalom, aproveitando a temática bíblica, né?